Irmãos, quando a igreja Ágape tinha apenas alguns meses de fundação, uma irmã que hoje ela não congrega mais conosco, mas na época ela era muito assídua, muito frequente, ela chegou para mim e fez um comentário que na época me deixou muito surpreso. Ela disse: Pastor Tiago, um dos motivos porque eu gosto das suas pregações é porque o Senhor nunca fala no diabo. E o motivo por que eu fiquei impressionado é porque, na minha opinião, eu falava assim no diabo. Eu fiquei pensando, será que essa irmã não está escutando o que eu estou pregando? Porque eu falava, talvez eu não falava como alguns pastores que ela conhecia falava, citava muito, mas eu falava. E um dos motivos porque eu falava no diabo, e ainda hoje eu falo, é porque a palavra de Deus fala. E tudo aquilo que está na palavra de Deus deve ser ouvido, deve ser ensinado ao povo de Deus. A Bíblia fala muito sobre esse ser, inclusive nos 2 versículos, dos quais eu quero convidar você a meditarmos hoje. Por favor, abra a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos meditar apenas em 2 versículos, verso de número 8 e verso de número 9. O título da mensagem de hoje é 2 verdades sobre o diabo. 2 verdades sobre esse ser que nós precisamos entender hoje para que sejamos vitoriosos espiritualmente. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, eu vejo e quero compartilhar com vocês, pelo menos, 2 verdades fundamentais sobre Satanás. A primeira verdade se encontra no verso de número 8, e não é uma verdade muito agradável, mas precisa ser entendida por todos nós. Que verdade é essa, pastor? É a verdade de que o diabo deseja nos destruir. O diabo deseja nos destruir. Vamos ler o verso de número 8 e logo após vamos orar mais uma vez. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós já te louvamos por meio dos cânticos, nós já celebramos a ceia do Senhor, e agora, Pai, estamos com a nossa Bíblia aberta, porque cremos que ela é a palavra do Senhor. Nós cremos que através dela o Senhor ainda fala aos nossos corações, e é isso que nós pedimos, que o Teu Espírito Santo faça agora, Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, eu sei que o inimigo tem planos de destruição para nós. Nós queremos entender isso, mas nós queremos entender também, Pai, o que a Tua palavra nos ensina sobre a forma de derrotá-lo nas nossas vidas. Vem falar ao nosso coração, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, ao longo da vida cristã, eu tenho alguns anos de cristão, de crente, eu tenho percebido que existem algumas atitudes erradas acerca do inimigo das nossas almas. Uma das atitudes erradas é uma atitude de, eu diria, preocupação exagerada com o diabo. Alguns cristãos desenvolvem, durante a vida cristã, uma preocupação exagerada com o inimigo das nossas almas. Tudo o que acontece
é o diabo. Se ele vem caminhando na rua e ele tropeça, é capaz de ele olhar para trás e perguntar por que o diabo empurrou ele. Tudo que acontece de ruim é o inimigo, é o adversário, é Satanás, é o diabo. Porém, por outro lado, existe a atitude contrária. Se alguns cristãos se concentram demais no inimigo, eu queria dizer que alguns estão cometendo o erro de não se importarem em nada com Satanás. Algumas pessoas chegam ao ponto de fazer piada com o poder do diabo, como se ele fosse um ser inofensivo, como se nós não precisássemos nos preocupar com ele. Há quem chegue ao ponto até de desafiar o inimigo. Mas perceba que não era essa atitude que Pedro queria que os seus leitores tivessem. Não era uma atitude de despreocupação, de descuido em relação ao inimigo, não. Pelo contrário, olha como é que ele inicia o verso 8. Olha como é que ele começa o verso 8, ele diz: Pedro, que andou com Jesus, diz: sede sóbrios e vigilantes. Pedro queria que os seus leitores tivessem uma atitude de vigilância. E eu queria dizer que infelizmente essa não tem sido a atitude de muitas pessoas, inclusive que se dizem cristãs, que estão cochilando espiritualmente, estão adormecidos espiritualmente, ao invés de estarem vigilantes, ao invés de estarem sóbrios espiritualmente, estão adormecidos espiritualmente. E não era essa a atitude que Pedro queria que nós tivéssemos. E por que, pastor Pedro queria que nós tivéssemos essa atitude de atenção? Na continuação ele diz: sede sóbrios e vigilantes. E aí ele diz o porquê. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O motivo porque Pedro começa o versículo dizendo, ordenando que seus leitores tenham atitude de vigilância, é porque todos nós temos um adversário chamado diabo. Diabo é um dos nomes de Satanás, e o significado de diabo é difamador, caluniador. E nós sabemos que não é só isso que o diabo faz, mas difamar e caluniar é uma das coisas que ele faz mais e que ele faz melhor. Lembra o que ele disse em relação a Jó? Quando Deus elogiou Jó para Satanás, dizendo que não havia homem na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. O que foi que o diabo disse? O diabo acusou Jó de interesseiro. O diabo caluniou Jó perante o próprio Deus. É claro que ele te serve, você dá tudo para ele, você protege, você abençoa. Jó só serve ao Senhor por interesse. Olha a audácia do diabo. Difamou Jó, caluniou Jó na presença de Deus. E não se engane, ele faz isso comigo e com você também. Ele é um caluniador, ele é um difamador. Agora escute o que eu vou dizer. Que o diabo é um caluniador, nós já sabíamos, não já? Mas infelizmente o que muitas vezes nós esquecemos é que ele usa como instrumentos a mim e a você.
E quando é, pastor, que o diabo nos usa como instrumentos de calúnia e de difamação, é quando nós ouvimos ou compartilhamos algo a respeito de alguém, mesmo sem ter certeza que aquilo é verdade. Ou nós fazemos até pior, sabemos que não é verdade, mas permitimos que a história vá à frente. Ao invés de dizermos o que realmente é, ou de procurarmos descobrir a verdade sobre alguém, muitas vezes, sem averiguar os fatos, nós espalhamos boatos, nós espalhamos histórias, e aí nós acabamos sendo instrumentos do próprio diabo. Nós acabamos sendo caluniadores e difamadores, e muitas vezes uns dos outros, de irmãos e de irmãs em Cristo Jesus. Então, se você não quer ser instrumento do inimigo, não seja um caluniador, não seja uma difamadora. Procure descobrir a verdade, não espalhe mentiras a respeito de ninguém, porque essa é uma das características do nosso inimigo. Ele é, o significado de diabo é isso: caluniador, difamador. Pastor, e por que o diabo nos difama? O motivo é porque ele não é o nosso amigo. Na verdade, Pedro diz que ele é o nosso, o quê? Adversário. O diabo, vosso adversário. Essa palavra adversário era usada antigamente para alguém que fazia oposição a outra pessoa em pleno tribunal. Não sei se vocês lembram daquela parábola que Jesus contou sobre aquela viúva que aperreava o juiz dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa no tribunal. Então o diabo não é um inimigo secreto, ele é um inimigo que quer que nós sejamos condenados em pleno tribunal. E uma das formas que ele usa para fazer isso, como eu disse, é a difamação, é a calúnia, é a mentira a nosso respeito. Mas não pense você que é só isso que ele quer fazer contra nós. Pedro diz que ele anda em derredor. Quando eu li essa frase antes, eu imaginava que o diabo estava em derredor do crente, ou ao derredor daquela pessoa que quer servir a Deus, ou do ser humano. Mas na verdade essa expressão em derredor significa, sabe o quê? Por todos os lados. Essa expressão significa por toda parte. Então quando Pedro diz que ele anda em derredor, Pedro está dizendo que ele é um ser inquieto, que não fica parado, mas anda por todos os lados. Inclusive quando Deus 2 vezes perguntou para ele, no livro de Jó, de onde ele vinha, qual foi a resposta que ele deu para Deus? De rodear a terra e de passear por ela. O diabo é um ser inquieto. E Pedro diz como ou por que ele anda em derredor. Pedro diz: como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Um leão que ruge é um leão ao mesmo tempo faminto e feroz. Por que o leão ruge? Porque ele é faminto e porque ele é feroz. Assim é o inimigo das nossas almas, igreja. Precisamos entender isso.
neste exato momento, a palavra de Deus nos diz que ele anda em derredor, ele anda para cá e para lá, ele anda em todos os lugares, ele anda pela terra, ele passeia pela terra com um grande propósito: destruir vidas. Quando Pedro diz devorar, a palavra devorar significa engolir inteiro. O propósito do diabo não é ferir apenas, não é causar algum sofrimento. Precisamos entender que o alvo dele é nos devorar inteiros, se assim ele tiver a oportunidade. Vamos já ver o que nós podemos fazer para que isso não aconteça. Mas lembra que Jesus disse lá em João 10:10: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É claro que nesse versículo Jesus não está se referindo diretamente ao diabo, mas nós podemos fazer uma aplicação. Aquilo que Jesus chamou de ladrão em João 10:10 se aplica ao diabo. O diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Isso significa que mesmo quando parece que ele é nosso amigo, mesmo quando parece que ele não está lutando contra nós, quando parece até que ele está oferecendo algo bom para nós, a intenção dele é má. Sempre a intenção dele é nos destruir. É claro que ele vai usar um processo para isso, ele vai dar alguns passos para isso. E se nós não estivermos sóbrios e vigilantes, é a destruição que vai acontecer. Não sei quantos de vocês conhecem a história do cavalo de Troia. Para quem não conhece, depois de muitos anos de guerra entre gregos e troianos, os gregos decidiram abandonar o campo de guerra, que era em frente à cidade de Troia. Mas antes de saírem, eles deixaram um enorme cavalo de madeira em frente aos troianos. Quando os troianos viram que os gregos não estavam mais ali, depois de muitos anos tentando derrotá-los, eles pensaram: os gregos desistiram e nos deixaram um presente, um lindo cavalo de madeira. Eles então abriram os portões da cidade e, achando que ali era um presente do inimigo, colocaram o cavalo para dentro e começaram a festejar, começaram a beber, começaram a praticar imoralidade, porque a guerra finalmente tinha acabado. O que eles não sabiam é que aquele cavalo de madeira, ao invés de ser um presente dos gregos, seria a destruição dos troianos. Eles fizeram com que dentro do cavalo ele fosse oco e colocaram soldados gregos dentro do cavalo. Quando foi de madrugada, os soldados saíram do cavalo, renderam as sentinelas da cidade, os guardas da cidade, abriram os portões e os gregos entraram e destruíram os troianos. Exatamente assim é o diabo. Ele nos faz pensar que está tudo bem, que não há mais guerra, que não há mais luta, e que ele até é nosso amigo. Olha, ele está nos oferecendo algo. Mas a real intenção do diabo não é outra senão destruir a minha vida e a tua vida. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos e irmãs, amigos e amigas? O que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 27: nem deis lugar ao diabo.
O diabo é alguém para quem nós não devemos dar lugar, para quem nós não devemos dar oportunidade, porque se nós dermos oportunidade, ele vai aproveitar a oportunidade e vai destruir a minha vida e a tua vida. Pastor, e como é que eu dou lugar ao diabo? Existem muitas formas de fazer isso. Talvez aquele pecado no qual você já caiu várias vezes, agora você continua perto dele, acreditando que não vai cair mais. Você está dando espaço para o inimigo. Você está brincando com o inimigo. E Paulo diz: não dê lugar a ele. Não dê espaço para ele, porque ele vai usar o espaço que nós dermos. Mas no contexto lá de Efésios, o que vem logo antes, o que vem logo depois, sabe o que é? Quando Paulo diz não deis lugar ao diabo, ele está falando principalmente de problemas de relacionamento. Casais que brigam e permanecem brigados estão dando lugar ao diabo. Pais e filhos que não se falam, que não se comunicam, irmãos e irmãs em Cristo, que se estranharam alguns dias atrás e ainda não resolveram. Sabe como é que Paulo chama isso? Você está dando lugar ao diabo. O crente não pode permanecer com problema com ninguém. Então, se teve uma dificuldade entre você e outra pessoa, seja da sua casa, seja da igreja, seja lá de onde for, peça sabedoria a Deus e procure resolver isso, para que o diabo seja derrotado na minha vida e na tua vida. Frequentemente, aqui na igreja, nós precisamos ter reuniões, nós precisamos reunir irmãos que não estão se entendendo, irmãos que estão se estranhando, e é algo que mexe com o estômago do pastor. É quando dois irmãos não estão bem, isso tira o sono de qualquer pastor. Mas aí vem a reunião, a gente conversa, a gente ora, e aí a situação se resolve, irmãos. Nós oramos de pé, com as mãos dadas, e eu tenho o prazer de dizer que mais uma vez o diabo foi derrotado. Porque sempre que nós resolvemos um problema com alguém, ele é derrotado nas nossas vidas. Mas se tem um problema que está sendo empurrado com a barriga já há alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses, eu quero orar para que você saiba resolver esse problema, para que você consiga resolver esse problema, porque eu sei o sentimento bom que vai estar no teu coração, o sentimento bom que Deus vai colocar dentro de você. Essa é a primeira verdade, então, que Pedro nos ensina. O diabo quer nos devorar. O diabo quer nos derrotar. Mas tem uma segunda e melhor verdade aqui nesse verso. Aliás, no verso de número 9. Que é: o diabo pode ser derrotado. O diabo pode ser derrotado, na verdade. Como nós cantamos hoje, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, e ele pode continuar sendo derrotado na minha vida e na tua vida. Olha o que aqui diz o verso de número 9, 1 Pedro capítulo 5, verso 9. Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade
espalhada pelo mundo. Vou ler novamente. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Deu para perceber de quem é a responsabilidade de resistir firme ao diabo? De quem é? De quem é a responsabilidade de resistir firme ao inimigo das nossas almas? Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós queremos esperar por Deus quando não deveríamos, e não esperamos por Deus quando deveríamos. Como assim, pastor? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes nós não esperamos quando deveríamos esperar. Deus diz assim: fique calmo, eu vou resolver. Fique tranquilo, confie em mim, espere por mim, eu vou agir no teu lugar. O que o crente faz? Não, deixa que eu resolvo. Não, eu que vou fazer. Mete os pés pelas mãos, não espera quando deveria esperar e acaba se decepcionando. Espera que eu vou abrir a porta certa de emprego. Espera que eu vou trazer a pessoa certa para você. Ah, mas está demorando demais, Senhor. Apareceu aqui um bonitinho. Apareceu aqui uma bonitinha. Esse negócio de esperar é tão difícil que eu vou resolver eu mesmo. Deveríamos esperar, mas não esperamos. Mas tem também o contrário. Existem coisas que Deus manda fazer. Aí o que nós fazemos? Ficamos esperando por Ele. Esse é um caso aqui. Pedro não diz: espera Deus resistir o diabo por você. Diz. Pedro diz: resista firme ao diabo você. Não espera Deus vir do céu para fazer o que Ele mandou você fazer, não. O que Ele me mandou fazer, não. Pedro ordena que o crente resista firme ao diabo. Pastor, e como é que eu faço isso? Pedro não poderia ser mais claro. Resistir-lhe firmes na... Resistir-lhe firmes na fé significa por meio da fé. Como é que nós resistimos ao diabo? Por meio da fé. Hoje, pela manhã, nós encerramos uma série de 3 meditações em Mateus 4, 1 a 11. Que fala sobre as tentações de Jesus no deserto. Nessa série nós vimos pelo menos 2 armas que Jesus usou para vencer o diabo no deserto. Primeira arma, o jejum. Jejum na Bíblia normalmente vem associado à oração. Não é como se Jesus tivesse usado o jejum e a oração, primeira arma. Mas teve uma segunda arma que Jesus usou no deserto. 3 vezes ele usou a palavra de Deus. Toda vez que o diabo trazia uma tentação para Jesus, Jesus dizia: está escrito. O diabo citou uma passagem da Bíblia para ele e disse: também está escrito. E aí quando o diabo sugeriu que Jesus o adorasse, Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu o diabo por meio da palavra de Deus.
crente pode jejuar, o crente pode usar a palavra, tem que conhecer a palavra para poder usar a palavra. E aqui nós aprendemos uma terceira arma que o crente pode usar para vencer o diabo, que é a fé. Resistirem firmes na fé. Se você não sabe, a fé é uma arma poderosíssima. Só para você ter uma ideia, a fé é uma arma capaz de vencer o primeiro inimigo do cristão, que se chama o mundo. Na Bíblia, o mundo é o primeiro inimigo do cristão. E olha o que João diz em 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por meio da fé, nós vencemos o mundo, e não apenas o mundo. Por meio da fé, nós vencemos o diabo. Lembra que Paulo disse lá em Efésios 6:16 sobre o escudo da fé? Ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos do maligno o cristão pode apagar com a fé? Alguns. Paulo diz: todos os dardos inflamados do maligno. Ele lança um dardo para mim, ele lança um dardo para você, querendo nos consumir, mas com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pastor, mas o que é a fé, pastor? Será que eu tenho? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza, fé é convicção de que o que Deus falou é verdade. Como é que eu vou vencer o diabo? É duvidando, é? É questionando? É assim que eu vou vencer o inimigo? Não! É tendo certeza! É tendo convicção! É tendo fé! Como é que está a tua fé? Como é que está a tua confiança em Deus hoje? Em meio às dificuldades que você está atravessando? Como está a tua convicção de que Deus te ama? Como está a tua convicção de que Deus está presente na tua vida? Ou será que você está duvidando? Pedro disse que para nós resistirmos ao diabo, nós vamos resistir na fé. Em Hebreus 11:6, o autor diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Esse verso cita duas coisas que nós temos que ter certeza. Primeiro, Deus existe. Segundo, Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o servem. Deus recompensa aqueles que creem nele. Duas coisas das quais nós não podemos duvidar. E se nós não duvidarmos, nós resistiremos ao diabo. Nesses dias eu vi uma imagem que me impressionou muito. Em cima de uma plataforma de madeira, alguns homens e mulheres
em pé tranquilamente, enquanto que debaixo da plataforma passava uma correnteza violenta de águas. Mas eles estavam em cima da plataforma de madeira, firmes, tranquilos. A correnteza passando embaixo e eles em cima, firmes, tranquilos. Assim é o cristão com fé. Sem fé, ele não tem chance. A correnteza do diabo vai levá-lo e vai destruí-lo. Mas se ele estiver firme em cima da plataforma da fé, as águas diabólicas não o tocarão, não o alcançarão. Pelo contrário, as águas violentas lá embaixo passando, e ele em cima da fé, tranquilo, firme na presença do Senhor. Essa semana eu li o testemunho de uma cantora evangélica em um país perseguido. E eu vou trazer o que um site escreveu sobre ela. O site diz assim: o testemunho de fé de Ellen Berhane nos mostra o quanto é importante a adoração ao Senhor, mesmo nas situações mais extremas da vida. Ela é uma cantora que, por se recusar a abandonar sua fé em Jesus, acabou sendo presa na Eritreia, um dos países que mais persegue os cristãos do mundo, na África. A perseguição religiosa sobre Berhane se intensificou quando ela começou a ganhar visibilidade por seus louvores, como líder de música em sua igreja local, que apesar de ser considerada clandestina, resistia às pressões do Estado. Era uma igreja que não poderia ficar de portas abertas, mas a igreja persistia. Mesmo clandestinamente, eles se reuniam para adorar o Senhor. E essa mulher era a líder de louvor da igreja. Berhane então foi colocada em um container, junto com outra mulher que aparentemente sofria com uma doença mental. Elas ficaram presas juntas por 10 longos meses. Primeiro, quando ela me torturou falando da outra pessoa que se dizia doente mental, puxou meu cabelo e me fez outras coisas, eu disse: Deus, o que eu posso aprender com isso? Lembra a cantora. Ela explicou que esse tipo de questionamento não produz frutos espirituais, porque não se justificam diante do Deus que já fez tudo por nós, principalmente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No lugar disso, segundo Berhane, devemos procurar aprender com a experiência. Por que você não pode questionar a Deus dizendo: por que você fez isso comigo? Ele é um Deus amoroso. É por isso que Ele morreu na cruz. Por isso é muito bobo fazer esse tipo de pergunta, explica, destacando a sua mudança de perspectiva. Eu estava dizendo: o que posso aprender com isso? Abraão viajou para o Monte Moriá para sacrificar Isaac. Ele decidiu sacrificar seu próprio filho. Então, por que não me sacrificar da minha zona de conforto? Ela acrescenta. Ellen ressaltou que a própria Bíblia já nos ensina, mas que muitas vezes nos esquecemos, escute isso, porque vivemos em países onde temos liberdade religiosa como o Brasil. O fato de que seguir a Jesus implica em confrontar o mundo e sofrer perseguição por isso. Eu decidi optar pela fé, não importa o custo, porque tudo custa um preço. Quando você compra pão, custa um preço. Quando você compra um carro, custa um preço. Quando você segue Jesus, também custa um preço. Disse ela,
segundo a missão Voz dos Mártires. Por fim, a cantora cita a passagem de Atos 16 e 25, quando Paulo e Silas foram presos e começaram a louvar dentro da prisão. Ela explica que Satanás fica chocado quando vê o cristão louvando ao Senhor nos momentos de dificuldade, porque ele espera que a gente entre em desespero. Quando eu estava na prisão adorando, isso me deu forças. Além disso, quando você canta, coloca uma pedra pesada sobre a cabeça de Satanás, porque ele te coloca nesse tipo de situação. E quando você começa a adorar, ele fica chocado, disse ela. Quando você começa a adorar, Satanás fica totalmente sem espaço para te atacar novamente. Conclui a cantora. Meu irmão, minha irmã, curva a sua cabeça. Você está enfrentando ataques? Nesses dias você tem enfrentado dificuldades? Você tem enfrentado tentações que talvez parecem mais fortes do que você é capaz de suportar? Pois nessa noite eu queria convidar você. Eu queria convidar você a resistir todas as dificuldades que está enfrentando por meio da fé. Por meio da fé em Deus. Fé naquele que merece a minha fé e a tua fé. Inclusive no início nós vimos que temos um adversário muito poderoso. Mas sabe qual é a boa notícia? É que nós podemos ter um amigo mais poderoso do que o nosso adversário. Esse amigo se chama Jesus Cristo. E quando é que ele se torna meu amigo, pastor? Ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nós nos tornamos amigos de Jesus quando nós seguimos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós confiamos nele. E é isso que eu quero convidar você. Não importa a situação que você está enfrentando dentro de casa, no trabalho, em seu corpo, espiritualmente, eu quero convidar você a confiar em Jesus. Inclusive, ele também é chamado de leão. Mas, diferentemente de Satanás, que é um leão que ruge procurando alguém para devorar, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, que veio para me salvar e para te salvar. Ele é o leão que morreu em meu lugar e em teu lugar. Então, se neste momento você quer se tornar amigo de Jesus, ou se você já é amigo dele e quer confirmar ainda mais a tua decisão de confiar nele, de colocar toda a tua confiança nele, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, como aquela cantora fez, em meio às dificuldades, eu quero convidar você a vir ao altar. No final nós vamos orar juntos, uns pelos outros.
nós nos chamamos crentes, porque é exatamente isso, Senhor, que nós lutamos para ser crentes. Crentes não em nós mesmos, crentes não no nosso poder, crentes não em nossa capacidade, crentes não em nossa inteligência, mas crentes em Cristo Jesus. Crentes na palavra que Ele pronuncia a nosso respeito. É assim que nós vamos vencer os inimigos, Senhor. Não é duvidando, não. Não é ouvindo a voz da dúvida. Não é ouvindo a voz do questionamento. Ei, será que Deus te ama? Que a voz da dúvida se cale quando olharmos para a cruz e vermos o nosso amado Senhor crucificado em nosso lugar. Nós não podemos duvidar do amor dele por nós, porque por nós ele se entregou. Ele supre as nossas necessidades, e em meio às dificuldades Ele está moldando o nosso caráter. Por isso, Senhor, agora, juntos, nós estamos decidindo que mesmo diante dos ataques, mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações, nós vamos resistir firmes na fé. Nós vamos confiar no Senhor, nós vamos te buscar, nós vamos ler a tua palavra, nós vamos orar e nós vamos confiar. Senhor, abençoa, Senhor, estas vidas aqui no altar. Eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque eles estão decidindo confiar em Ti, Deus. Abençoa-lhes a vida em todas as áreas, inclusive e principalmente na área espiritual. Que eles tenham fé, que eles permaneçam firmes na fé, e o diabo seja derrotado na vida deles e na nossa. É o que eu peço, Senhor, e já agradeço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória hoje